Saber Direito desta semana apresenta um curso sobre Direito Constitucional com o professor Domingos Augusto Taufner. Durante as aulas, ele vai abordar as competências legislativas, os aspectos gerais, as competências da União de Estados e Municípios e também aquelas em matérias específicas. A judicialização nessa área também é matéria do curso. Assista a aula 2. Olá! Dentro do programa de Direito Constitucional, em que estamos abordando de maneira mais específica as competências legislativas, iniciamos agora a aula 2. Na aula 1, demos um panorama geral da matéria, especialmente qual é a regra que você usa para definir a competência legislativa. Se uma lei pode ser municipal, estadual ou federal, em determinada matéria. Isso provoca muitas polêmicas e muitas vezes entope o judiciário de várias ações. Muitas vezes uma Câmara Legislativa estadual, municipal, faz uma lei inconstitucional, uma lei até que tem um benefício para a sociedade, mas ela não é competência do Estado. Quando chega no judiciário, especialmente no Supremo Tribunal Federal, ele acaba invalidando aquela lei pela sua inconstitucionalidade. E aí as pessoas pensam assim, a culpa é do judiciário que está atrapalhando a sociedade. De maneira nenhuma. O Poder Judiciário tem que zelar pelo cumprimento da Constituição, porque não pode um Estado invadir a competência federal, por exemplo, mesmo que a matéria seja boa. Se a matéria é interessante, é necessário para a sociedade, o importante é o seguinte, olha bem, você cidadão, tem uma questão que é importante melhorar no seu estado, no seu município. Mas aí é uma questão que depende de alterar a lei federal. Melhor do que pressionar que a Câmara Municipal ou a Assembleia edite uma lei claramente inconstitucional, o ideal é se organizar junto com os parlamentares daquele estado e levar essa reivindicação para a União, seja para o governo federal que inicia as leis, seja para a bancada de deputados federais e senadores do seu estado, para propor, então, uma alteração legislativa federal. Pode demorar mais um pouco, mas vai ser mais efetiva. Não adianta aprovar uma lei na Assembleia e no município e essa lei não ela gera apenas uma ilusão, ela não gera efetivamente ela não gera o benefício que ela se pretende. É isso então. Então, nós trabalhamos isso na aula passada, um pouco dessas questões gerais de como são as regras de competência. E hoje vamos começar então a parte mais específica. Hoje começando pelas competências da União. Na aula de hoje, nós vamos estar se detendo um pouco mais sobre a União. Então, essa é a aula mais que nós vamos pegar o artigo da Constituição e tentar esclarecer alguns pontos dele. Alguém fala assim, é só ler a Constituição. Claro, o primeiro passo é ler a Constituição. É verdade. Uma leitura direta da Constituição, especialmente a partir do artigo 18 até o 36, onde delimita um pouco dessas competências, é fundamental. Mas ele não é suficiente. Eu falei isso na primeira aula, porque você tem que entender alguns institutos que estão lá colocados. Você tem que ver a interpretação sistemática, porque tem outros artigos da Constituição que ajudam a interpretar alguns daqueles artigos. Então, a leitura é o primeiro passo essencial. Mas voltemos aqui. Primeiro, o que é a União? A União é uma entidade de direito público interno, e ela tem uma gestão muito complexa. Por quê? A União não é só o governo federal. E olhe o seguinte, somente o governo federal já é algo muito grande, porque é um conjunto de ministérios, isso na gestão direta, na administração indireta, autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, e sem contar que na União Federal nós temos também várias autarquias especiais, nós temos agências reguladoras, nós temos universidades federais espalhadas pelo Brasil todo. Então,
Só a gestão aí do executivo já é algo realmente complexo, que demanda gestão administrativa, mas muito também demanda a parte legislativa. Porque aquilo que você cria obrigação ou cria um direito, não pode ser por medida administrativa, tem que ser por lei. Então, cabe realmente um estudo sobre essas competências da União. E a União, ela é formada por só o Executivo, mas imagina o Judiciário. O Judiciário da União, você tem o STF, o STJ, tudo aí que está vinculado ao Poder Público Federal, que são os tribunais superiores, o STM, o TSE, fora também os tribunais regionais federais, como os TRTs e também os TRFs, que e os TREs, embora que atuem em estados, são do Poder Público Federal. E o Poder Legislativo, nós temos bicameral, o que também torna um pouco mais complexa a tramitação de projetos de lei. Eu falei na primeira aula sobre o processo legislativo. Então, no processo legislativo federal, existem duas câmaras, quer dizer, então existe o Senado e a Câmara dos Deputados. Então, isso torna um pouco mais complexa a tramitação. E temos também o Ministério Público Federal, que não é um poder, mas é um órgão independente. O Tribunal de Contas da União, que julga os administradores públicos. No caso do Executivo, ele apenas dá parecer prévio. E temos a Defensoria Pública da União também. Então, isso para entender um pouco do que é a União, que é essa gestão aí realmente complexa. No artigo 20, não vou me deter muito aqui, porque não é o objetivo principal da matéria, mas é importante olhar que no artigo 20 tem os bens da União. Então, você entender quais são os bens da União também ajuda de maneira indireta a ver como é que a União administra e como é que ela legisla. Então, em termos de bens da União, basicamente, nós vamos ter terras devolutas, curso d'água, rios, ilhas lacustres, que são ilhas de lagos, mas basicamente, esse tipo de bem, a maioria vai ser do Estado. Da União vão ser aquelas que estão em fronteiras com outros países, ou, por exemplo, curso de rio que pega mais de um estado, ou que também faz fronteira com outro país. Então, basicamente, a União áreas de segurança nacional e assim por diante. E também a parte marítima. A parte marítima, grande parte, ela é da União. E aí temos também os famosos terrenos de marinha, que é a questão que dá uma certa polêmica na hora que as pessoas talvez tenham a propriedade do imóvel, mas não têm a propriedade plena, porque muitos terrenos são oriundos de terrenos de marinha. Então, os bens da União estão aí colocados, mas a regra geral é a parte oceânica e também essa parte de fronteiras entre estados e entre o Brasil e outros países. Feito esse registro aí, eu não vou aqui, eu vou estar me detendo mais, lendo ponto a ponto as competências legislativas da União. Temos aqui também as competências materiais da União. O que seriam, então, as competências materiais? A competência que a União tem para administrar. E aqui são competências exclusivas da União para administrar uma série de questões aqui, questões de interesse nacional. Quando o Constituinte fez, em 88, a Constituição, e grande parte dessa delimitação está na Constituição desde 88, é uma parte de competência que teve pouquíssimas alterações, tem muita questão jurisprudencial, mas não tanto de alteração por emenda constitucional. Mas o seguinte, é importante saber que quando o Constituinte fez isso, essa distribuição de competências, sejam materiais ou legislativas, ele buscou verificar a predominância de interesse. Aquilo que tem interesse que seja regulado ou administrado em nível nacional, colocou em nível nacional. Por exemplo, a questão da moeda, não daria para cada estado ter sua moeda. Várias situações aí, as questões de ordem internacional, por exemplo. Então, todas essas questões aí, o Constituinte fez por bem colocar no âmbito da União. Assim como aquilo que é regional colocou no âmbito dos estados e aquilo que é mais local no âmbito dos municípios. Mas vejamos aqui, então, as competências materiais da União. Também aqui eu relacionei apenas, eu estou agrupando aqui
apenas para mencionar para vocês, já que o estudo importante aqui é o das competências legislativas. Mas, por exemplo, situações relacionadas com a soberania nacional, pois tem relação com outros países, declarar guerra, a questão de material bélico, de defesa, estado de sítio, intervenção federal, inclusive o estado de sítio é disciplinado pelo artigo 137 a 139, o estado de defesa, o artigo 136, e a intervenção federal, artigo 34. Né? É a União que promove, que tem a iniciativa disso. A questão, por exemplo, do interesse nacional econômico, como reservas cambiais, emissão de moeda, a organização também, a União, lembra que eu falei na primeira aula, a diferença do Distrito Federal para os estados, é que nos estados eles têm a organização judiciária. Já no âmbito do DF, quem organiza isso é a União e não os estados. Também a União organiza e mantém a polícia, a segurança pública do DF, ela que paga, inclusive, as remunerações dos policiais do Distrito Federal. Temos aqui também, na União, a exploração de serviços, a questão dos serviços públicos, aqueles serviços que você pode delegar, aliás, que você pode, por concessão ou permissão ou para administração direta, executar. Então, a Constituição, ela enumera de maneira taxativa para os 3 entes da Federação, mas é claro que aquilo que não tiver enumerado de maneira taxativa poderá ser explorado pelos estados. Então, aqui, olha bem, a União tem vários serviços, telecomunicações, rádio e TV, energia elétrica, navegação, transporte entre estados, portos, serviço postal, é tudo serviço de competência da União. Os estados, pelo artigo 25, parágrafo 2º, ficou expressamente colocado os serviços locais de gás encanado. E os municípios, o serviço de interesse local, e aí eles colocam principalmente o transporte coletivo, né, que é essencial. Então, os estados e municípios são listados aqui, mas grande parte desses serviços públicos são trabalhados pela União. O importante aqui é que existe uma lei, é a Lei 8987/95, que trata da questão da concessão de serviços públicos. Então, é importante essa lei, junto com a lei de licitações e tudo, né, para quem quer trabalhar esse tema aqui. Tem outras competências materiais da União, que são, na realidade, também decorrentes de ser interesse nacional, ou aquele que o Constituinte optou por inserir. Muitas vezes, na dúvida, ele colocou para a União. Basicamente, a classificação indicativa de diversões públicas, diretrizes do desenvolvimento urbano, o Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, a questão da garimpagem, a inspeção do trabalho, o serviço postal e correio aéreo nacional, explorar os serviços nucleares também é uma questão de interesse nacional. Temos aqui já uma jurisprudência mencionada aqui, e aí a questão é o seguinte, né? Num serviço público de competência federal, é possível a lei estadual estabelecer restrições ou ampliações? Será que é possível? Para isso, temos que ver a nossa jurisprudência, que fala, e eu trago aqui uma jurisprudência para vocês sobre esse tema, que é o seguinte, olhando aqui, a DI 2337 de 2002, os Estados-membros não podem interferir na esfera das relações jurídicas contratuais estabelecidas pelo poder concedente, seja a União ou o município. Então, se é um transporte local ou um serviço federal, não pode o Estado. Aqui tinha uma legislação aí, estadual que suspendia temporariamente o pagamento de tarifas, né?
para determinado grupo social. Só que isso afeta o equilíbrio econômico-financeiro. Então, a questão que a União tem que resolver se o serviço é público federal. Isso aqui vocês vão ver que vão existir várias jurisprudências sobre esse assunto, tem várias leis locais que tentam, muitas vezes, restringir, para tentar dar mais direitos ao cidadão, tentam restringir a cobrança por serviços, mas que são implantados pela União. Aí, muitas vezes, há um certo conflito, porque se a matéria for de direito civil, a competência é da União. Mas se for direito do consumidor, realmente há uma competência concorrente. Então, em cada caso concreto, tem que ser analisado qual o direito aí que está prevalecendo. Mas nessa questão aqui, se você isenta parte da população de pagar determinado serviço, você gera um problema no equilíbrio contratual. E só o poder concedente que poderia fazer o reequilíbrio. Bom, findo aqui a parte de competências materiais, que eu apenas dei alguns pequenos exemplos delas, vamos agora passar uma a uma as competências legislativas da União. E como é que eu vou fazer esse trabalho aqui? Eu vou buscar cada item, cada inciso do artigo 22 da Constituição, que determina as competências legislativas da União, e nesses incisos, nós vamos estar comentando um pouco sobre o alcance de cada instituto, buscando aí aqueles institutos que são parecidos e que podem gerar dúvida. E aí nós buscamos na doutrina para responder e também na jurisprudência. É claro que você não sai daqui com... Isso não é assunto simples, né? Com a condição exata de determinar o que é federal, estadual e municipal, especialmente em situações complexas, situações limítrofes, mas pelo menos o caminho maior é dado. Algumas questões são claramente da competência estadual, municipal ou federal, outros podem gerar alguma dúvida. Abrindo a Constituição, artigo 21, competência legislativa privativa da União. Privativa ou não, exclusiva, porque é possível delegação por lei complementar. Número 1, compete à União legislar sobre direito civil, comercial, penal, processual, eleitoral, agrário, marítimo, aeronáutico, espacial e do trabalho. Então, esses ramos do direito aqui, claramente competência privativa da União. É importante verificar, quer dizer, direito civil estabelece a relação entre as pessoas, né, os contratos e tal, entre pessoas. Se essa relação for de ordem, assim, de empresas, empresarial, aí é o direito comercial, que na época que a Constituição foi feita, era conhecido como direito comercial. Agora, é conhecido como direito empresarial, porque esse direito de empresa não envolve só o comércio, envolve a indústria, envolve os serviços, por isso que ficou de maneira mais ampla. Mas aqui direito comercial, leia-se hoje direito empresarial. O penal, o processual, tudo matéria que realmente é de interesse nacional. E aqui eu já trago uma jurisprudência para vocês, súmula vinculante 46. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo e julgamento são da competência legislativa privativa da União. Então, a União tem a competência penal, né? E o crime de responsabilidade, durante um tempo, houve uma ideia que as leis orgânicas, né, e também a Constituição Estadual poderia estabelecer o que é crime de responsabilidade, já que quem estabelece é a lei federal. Mas quem processa o prefeito pelo crime de responsabilidade, a Câmara Municipal, ela tem um poder de processante, embora também o Judiciário também vai poder processar, assim como o Estado também vai processar, a União também vai processar. Mas a legislação disso é federal, privativa. O Estado e o município não podem legislar sobre esse assunto. Também aqui temos a ADI 7014, teve uma norma estadual que concedeu desconto de 85% de honorários de sucumbência, num caso específico aqui.
Ora, matéria processual, competência da União. Os estados podem até regular alguns procedimentos em matéria judicial, mas não o processo em si. E esse caso, então, aqui o estado invadiu competência da União. ADI 104. Anistia de infrações disciplinares de servidores estaduais. Competência do Estado-membro respectivo. Olha bem, nesse caso aí, o Estado tem a regulação dos seus servidores, o Estatuto dos Servidores é uma lei estadual, não pode a União anistiar infrações dos servidores estaduais, infrações administrativas. O que a União pode fazer dentro da seara penal é, se aquilo for caracterizado como crime, conceder anistia ou redução de pena, ou retirar que aquilo seja crime ou não crime, mas na questão penal. Mas na questão administrativa é o Estado. Então, lembra que eu falei na primeira aula de que tem situações que a União invade competência também. Regra geral, são estados e municípios que invadem competência da União. Mas tem situações em que a União pode estar invadindo a competência estadual ou municipal, e esse caso aqui que eu mencionei agora refere-se a isso. Continuando aqui, os 22.2 fala sobre desapropriação. Então, desapropriação, competência federal. Ah, mas o município desapropria, o Estado desapropria. Claro, o Estado desapropria, o município desapropria, mas dentro da sua função administrativa material. Mas quem legisla sobre a desapropriação, direitos, deveres, como é que deve ser procedido? Primeiro é a Constituição, claro, a Constituição fala do direito ao pagamento de valores e tal, que a pessoa tem que ter o valor correspondente quando desapropriado, salvo na questão da reforma agrária, que ele recebe títulos, ou na reforma urbana também, mas a Constituição e a lei federal. Nós temos aqui o Decreto-Lei 3365/41, que foi recepcionado pela Constituição de 88 e está em vigor e disciplina a desapropriação. Então é isso, competência federal. Aqui, ó. ADI 969. É inconstitucional por invadir a competência legislativa da União e violar o princípio da separação de poderes, norma distrital, que submeta as desapropriações do âmbito do DF à aprovação prévia da Câmara Legislativa do DF. Então, o Distrito Federal pode desapropriar? Pode, mas não poderia ter uma lei, não pode ter o DF uma lei que discipline de maneira diferente do que está na legislação federal, que coloque a aprovação prévia legislativa. Existem muitas vezes existem aprovações prévias nesses processos, mas, por exemplo, para desafetar uma área, que é mudar o destino dela, mas não em si aprovar a desapropriação. 3. Requisições civis e militares, competência da União, em caso de iminente perigo de guerra, que já falei, a questão de guerra é da União. Outra aqui, águas, energia, informática, telecomunicações e radiodifusão. Também, claro, aí há um interesse realmente nacional. E aqui, por exemplo, tem uma ADPF, que é a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 235, foi em 2019. Formalmente inconstitucional a Lei 416 do município de Augustinópolis, Tocantins, que autoriza o Poder Executivo a conceder a exploração do serviço de radiodifusão comunitária. Então, essa parte de telecomunicações, tudo competência federal. Depois temos vários aqui, o serviço postal, o sistema monetário de medidas de títulos e garantia dos metais, a política de crédito, câmbios, seguros e transferência de valores, comércio exterior e interestadual, que estamos aqui no inciso 8º aqui do artigo 22. Todos eles, é claro aqui, o interesse nacional. Você imagina cada estado. Uma vez teve um vereador que propôs mudar a moeda do município. Não tem sentido. Aí realmente o interesse nacional fala muito mais alto.
Temos também as diretrizes da Política Nacional de Transportes, né? Porque se é política nacional, realmente é a legislação federal que tem que estar aqui dando isso. Temos aqui também trânsito e transporte. Isso dá uma polêmica danada. Por quê? Legislação de trânsito, nós temos o Código de Trânsito brasileiro, que disciplina as multas, disciplina toda a regulamentação. E os municípios, os estados, podem até, embora é privativo da União, eles podem legislar sobre esse assunto de questões periféricas, como, por exemplo, leis que façam cumprir a lei federal. Por exemplo, o município não institui a guarda municipal para cuidar do trânsito, então ele cuida, disciplina a guarda municipal, uma série de questões aí. Ou ele, por exemplo, o serviço de táxi, o serviço de aplicativo, que o município busca regulamentar, tá, tudo bem, ele pode fazer uma série de regulamentações, mas nunca interferir no valor da multa, interferir nas regras nacionais de trânsito, nas resoluções dos Conselhos Nacionais de Trânsito, de maneira nenhuma. A competência aqui é claramente federal. ADI 2751, Lei 3756/2002 do Estado do Rio de Janeiro, que autoriza o Poder Executivo a apreender e desemplacar veículos de transporte coletivo de passageiros encontrados em situação irregular. Entendeu como constitucional, porque a norma legal insere-se no poder de polícia do Estado. Porque existe o poder de polícia estadual, o poder de polícia municipal, que é disciplinar as questões. Então, entendeu-se que essa matéria aí não está invadindo a questão do trânsito. Então, essa questão de trânsito tem que tomar muito cuidado mesmo, não só com essa, como várias, mas essa envolve uma complexidade. Que muitas vezes o Estado faz uma legislação, mas ela não invade a competência federal. Mas ela, de certa forma, indiretamente, ajuda a cumprir a lei federal. Então, se aquela legislação estadual está apenas ajudando a cumprir a lei federal, ela não está invadindo a competência. Agora, se ela estiver reduzindo sanções, aumentando sanções ou mudando regras de trânsito, aí sim estará invadindo a competência federal. O outro detalhe aqui é fretamento de ônibus para o transporte finalidade turística. Embora esses ônibus possam fazer transporte interestadual, que é competência federal, mas deu-se a entender que os estados aqui, no recurso extraordinário 201.865, o estado pode regulamentar as empresas turísticas que mexem com esse tipo de serviço, porque realmente ela acaba fazendo um serviço aí de transporte interestadual também, mas um serviço por fretamento, não um serviço regular de transporte coletivo. Então, poderia o estado, dentro do seu poder de polícia, regulamentar. Depois temos aqui várias outras competências que são claramente federais, dado o interesse nacional. Eu vou listar aqui para vocês a questão de jazidas, minas, nacionalidade, cidadania e naturalização, claro, com certeza. Essas questões aí, populações indígenas, emigração e imigração, quer dizer, entrada, extradições e expulsão de estrangeiros, quer dizer, aí nós temos essa parte toda internacional, realmente cabe à competência federal. E tem concurso que de vez em quando mistura emigração com imigração. Então, imigrante é aquele que chega no país, emigrante é aquele que sai. Então, quem sai do Brasil para outro país, em relação ao Brasil, ele é emigrante. Mas quando ele chega naquele país lá, ele é imigrante. E aí ele vai ter que compatibilizar as normas de direito local com as normas de direito internacional também. E cada país tem normas um pouco diferentes sobre isso. Mas no contexto nacional aqui, não há dúvida, é norma de lei federal. Organização do Sistema Nacional de Emprego também tem muito a ver com a legislação do direito do trabalho. Então, aí não há dúvida. Aqui, ADI 5876, Lei do Estado de Santa Catarina, ao reconhecer a profissão de condutor de ambulância, bem como estabelecer condicionantes ao exercício da atividade de remoção de acidentados, disciplina matéria de competência legislativa privativa da União.
Então, essa lei catarinense acabou sendo questionada no Supremo. O Supremo entendeu que ela é inconstitucional, porque a competência seria federal nessa questão, tanto de direito de trabalho, quanto essa questão de direito de emprego, aí, de regulamentação das profissões. Então, claramente federal. A outra questão aqui, lembra que eu falei do Distrito Federal? Então, está aqui no inciso 17 do artigo 22, a organização judiciária da Justiça, claro, e também do Ministério Público do DF, competência privativa da União. Tem aquela competência material sobre isso e agora a competência legislativa sobre isso. Também temos aqui a questão do sistema estatístico, sistema cartográfico, de geologia nacionais, sistema de poupança popular, captação e garantia de poupança. Isso aqui é também matéria de ordem financeira nacional. Toma cuidado com esse nome aí, matéria de ordem financeira, porque os institutos jurídicos, eles são feitos de acordo com nem sempre eles são de acordo com a lógica atual. É isso. Por exemplo, nós vamos ver depois, quando passarmos a competências concorrentes, que é na próxima aula, lá fala, por exemplo, que direito financeiro é competência concorrente entre União e Estados. Mas peraí, mas eu falo aqui questão monetária, se várias questões aqui de emitir moeda, tudo competência federal. Não seria isso direito financeiro? Não. O direito financeiro, na realidade, é direito, na realidade, das receitas e despesas do poder público, muito mais relacionado com o direito orçamentário, isso por uma tradição do Brasil, que acabaram entendendo o direito financeiro como isso. Por isso que eu alerto aqui que uma mera leitura inicial, ela ajuda muito, mas é necessário entender cada instituto. Como eu dei um exemplo agora, que a questão monetária não está implícita de maneira formal, dentro do direito financeiro. A questão monetária é a questão federal. O direito financeiro, que tem muito ligado à questão orçamentária, competência concorrente entre União e Estados, podendo o município também atuar na questão orçamentária. Mas agora vamos continuar então vendo aqui outros itens aqui importantes da competência federal. Sistemas de consórcio e sorteio, né? Inclusive isso aqui gerou a súmula vinculante número 2. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Aqui fala o Estado, mas o município também, muito menos, poderia fazer isso. Competência claramente federal. E aí vão surgir outras ações sobre esse assunto. A outra questão, normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. Isso aqui, inclusive, foi alterado pela emenda constitucional 103/2019. Aqui, na realidade, pode ter tido uma pequena atecnia na hora de construir a Constituição, porque nós estamos dentro do artigo 22, que são as competências privativas, é isso? Competência privativa da União, não cabe estados e municípios legislar. No máximo, legislar sobre questões muito periféricas que indiretamente ajudem a cumprir aquela lei, mas não propriamente mudar ou regulamentar detalhes daquela lei. Mas nesse caso aqui fala o seguinte, normas gerais sobre as polícias militares, inclusive nas suas questões de ordem previdenciária. Então, no caso da Polícia Militar, no caso das Forças Estaduais de Segurança, o Estado faz sua legislação, organiza a Polícia Militar, mas ele tem que seguir as normas gerais federais. Inclusive, o próprio Exército pode, em alguns casos excepcionais, também intervir nas questões das polícias militares, em casos extremos. Né? É um motivo até muitas vezes de intervenção. Mas, então é isso. A União faz a norma geral e os estados vão fazer a norma específica. Então, aqui realmente é mais uma competência, na realidade, concorrente. Inclusive, essa última emenda aqui, 103, que eu mencionei, que é a da reforma da Previdência, é que até então
até a reforma da Previdência, cada estado organizava por lei local a previdência dos militares. Seguindo um pouco as regras da Constituição, mas a maioria das regras da Constituição de aposentadoria são para os servidores civis. Dos militares tem poucas regras na Constituição. Aí, cada estado podia fazer a sua lei, cobrar a alíquota que quisesse. Agora, então, há uma regulamentação federal sobre isso, em que há uma alíquota, há uma delimitação do que os estados podem ou não podem fazer na questão previdenciária dos servidores militares. Também fala aqui competência da Polícia Federal, Polícia Rodoviária e Ferroviária Federal, não há dúvida. O outro ponto aqui é o inciso 23, competência privativa da União para legislar sobre Seguridade Social. Esse ponto causa uma certa polêmica, por quê? O que é Seguridade Social? São ações de saúde, previdência e assistência social, que estão inclusive regulados lá, saúde no artigo 196, previdência do 201, 202 e também assistência aí, nessa parte aí que está da Seguridade Social. Então, a competência é federal. Só que, vocês vão ver no artigo 24 depois, que também tem matérias dessa, é verdade. Tem matéria da Seguridade Social, como o caso da Previdência e Saúde, que no artigo 24 coloca como competência concorrente. Então, há uma aparente discrepância aí, você coloca a Seguridade como concorrência privativa e a Previdência e Saúde, que também é Seguridade, como competência concorrente. Na realidade, se resolve isso na interpretação sistemática, na própria prática do que é feito, sendo que, por exemplo, na matéria previdenciária, competência privativa na União é regular o regime geral de previdência, que são as pessoas que se aposentam pelo INSS. Aí, realmente, a competência privativa da União. Agora, em matéria previdenciária, na previdência dos servidores públicos, sejam civis ou militares, aí sim é possível a União ditar regras gerais e os estados, e também no caso os municípios, editarem regras específicas. Isso no caso. No caso da saúde, que também está na competência aí, também a saúde é competência na parte material, é competência comum. Então, realmente, a União dita as regras principais, mas em algumas situações, estados e municípios também vão estar ditando regras. Então, basicamente, resolve-se dessa maneira. Também o próximo item, que é o 24, competência privativa da União para diretrizes e bases da educação nacional. Isso aí também dá uma certa polêmica, porque a competência concorrente do 24 também fala nas questões de educação. Mas, basicamente, as diretrizes da educação nacional têm que ser feitas pela União, legisla privativamente sobre isso. Não pode, na falta dela, o Estado fazer como ocorre nas normas gerais. Então, a União tem que fazer as diretrizes e é a ela que cabe. E os estados e municípios vão legislar também sobre educação, mas aí seguindo essas diretrizes. Então, sobre a educação é um capítulo à parte, porque envolve também um complexo de situações. Os estados e municípios e a União têm que gastar um mínimo. No caso dos estados, por exemplo, e dos municípios, 25% é receita de impostos. Isso gera também um grande fluxo de pessoas que atuam na educação. Tem um orçamento grande, tem uma repercussão grande, número de alunos e tudo. Então, é um sistema muito complexo. Esse também mereceria aqui, no Saber Direito, um estudo à parte. Mas agora, continuando aqui nas competências, a outra competência federal é registros públicos. Você não vai registrar seu imóvel e tal, isso é regulado por uma lei federal, que também é uma matéria muito próxima do direito civil. Então, competência federal. É claro que no município, por exemplo, vai chocar um pouco com o direito urbanístico. O direito urbanístico vai delimitar as construções, a relação de vizinhança, uma série de questões que têm
no município, mas no aspecto do registro dos imóveis e outros registros públicos, competência plena federal, não pode Estado e município intervir. Atividades nucleares também, inclusive tem uma ADI aqui 329, que um Estado aí fez uma medida, colocou na Constituição, que para instalar usina nuclear no seu Estado teria que ter aprovação para o plebiscito. A ADI 39 invalidou isso, entendendo que a competência é federal, nos termos do artigo 26 da Constituição. O outro ponto também que abre um grande leque é o inciso 27, normas gerais de licitação. Então, nós temos a Lei 866, que foi recentemente alterada, embora vigore até 30 de dezembro desse ano, por uma medida provisória, porque foi feita uma nova lei, 14133, mas que ainda está em vigor, mas os municípios podem optar por uma ou por outra. Então, a União dita essas normas gerais de licitação. Sempre que você fala em norma geral, seria a União ditar as normas gerais e os Estados as normas específicas. Mas nesse caso das licitações também, ele está aqui normas gerais, mas num capítulo de competência privativa. Na realidade, a lei de licitações no Brasil, ela sempre são normas gerais, mas praticamente ela encampa todo o universo das licitações. Resta muito pouco para o Estado, por exemplo, legislar sobre isso. E ele vai fazer o edital de licitação baseado na lei federal e também baseado em lei local. Mas pode o Estado ou o município legislar sobre licitações? Olha bem, ele até pode, mas ele não pode dispensar aqueles rigores da lei federal. Então, por exemplo, um município ou um Estado pode até ser mais rigoroso consigo mesmo. Por exemplo, se a dispensa de licitação é um valor, vamos supor, até 100 mil reais pode dispensar a licitação. Dando apenas um exemplo aqui, o município pode dizer que para ele vai dispensar com um valor menor, porque ele está sendo mais rigoroso consigo mesmo. Ele não pode liberar questões aí. E, de certa forma, é até bom que seja assim, que seja uma lei nacional e com poucas diferenças de um Estado para o outro, de um município para o outro, porque as empresas participam em licitações. Você imagina se fosse cada um fazendo a sua lei de licitações, seria uma confusão muito grande para as empresas participarem disso. Então, em matéria de licitação, os entes podem ser mais restritivos consigo mesmo, não liberar coisa que a União não liberou. Também tem aqui o 28, de defesa territorial, aeroespacial, também entra naquela questão da defesa, interesse claramente nacional. Propaganda comercial também está no 29, Então, também aqui há algumas questões de inconstitucionalidade de leis locais, né? Uma aqui que foi instituída em 2000, a mais recente, competência, o inciso 30, proteção e tratamento de dados, que resultou na Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709/2018. E o parágrafo único. O parágrafo único do artigo 22, ele vai dizer, então, que a competência legislativa aí, ela pode ser, que é privativa, ela pode ser delegada. Que ele diz que lei complementar poderá delegar algumas das competências em situações específicas, não é uma delegação de caráter geral. Procurando, assim, na legislação, assim, na realidade, até hoje não foi editado muita coisa nisso. O que foi localizado nessa questão aí de delegação é a lei sobre a questão do salário mínimo. Então, aqui, a competência legislativa do Estado do Rio de Janeiro para fixar piso salarial decorre da Lei Complementar Federal 103/2000. Então, nós temos uma lei complementar que possibilita que haja um salário mínimo diferente naquele Estado. É verdade, o salário mínimo, que é uma questão de ordem nacional,
né? E é uma questão de legislação de direito do trabalho, que é competência privativa da União. Por essa lei complementar, a União delegou. Diante desse quadro, no Brasil teve 5 estados, que são os 3 estados da região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e 2 da Sudeste, que é São Paulo e Rio de Janeiro, que fizeram, por lei local, um salário mínimo diferenciado, um pouco maior do que o salário mínimo nacional, valendo não só para o poder público, valendo por toda a iniciativa privada daquele estado. Quer dizer, são o piso, né? É a lei do piso, não é bem o salário mínimo é nacional. Mas na prática as pessoas acabam conhecendo como salário mínimo regional. Então ela pode determinar um piso para as categorias. Então, isso foi visto como constitucional, porque houve uma lei complementar lastreada no parágrafo único do artigo 22 da Constituição Federal. Bom, agora também nós vamos falar um pouquinho, para o nosso tempo é curto aqui, para a nossa fala. Então, nós demos aqui um passeio importante. No artigo 21, que é competência da União, exclusiva na questão material. No artigo 22, as competências privativas no campo de legislar. E no 23, ele é importante porque nós temos a competência comum entre União, Estados, DF e municípios. São competências mais de ordem material. Mas, como eu falei, é importante estar sempre, para estudar a competência legislativa, ver as competências materiais também, que elas acabam se interrelacionando muitas vezes. E muitas vezes um tem competência legislativa e o outro que a competência material daquilo. Nem sempre, regra geral, quem tem a competência legislativa terá de material também. Mas nem todos que têm a competência material vão ter a competência legislativa para executar, aliás, para legislar. Vamos aqui, ó. Algumas são muito genéricas, ó. Zelar pela guarda da Constituição, a outra, cuidar da saúde, proteger documentos, impedir a invasão e destruição, meios de acesso à cultura, proteger o meio ambiente, combater a poluição, preservar as florestas, fomentar a produção agropecuária, promover programas, acompanhar as pesquisas de recursos hídricos, políticas de educação e segurança para o trânsito. Né? E aqui também o parágrafo único, olha o que diz aqui o parágrafo único do artigo 23. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre os entes públicos, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e bem-estar. Então, aqui também abre para uma lei regulamentar isso. E nós já tivemos apenas também aqui uma lei, que é a Lei Complementar 140/2011. Ela disciplina a competência comum em matéria ambiental, né, entre Estados, União, DF e municípios. Que realmente a questão ambiental é uma questão que envolve toda a federação. É uma questão de interesse nacional, né, e é uma questão, sim, importante, porque o meio ambiente, se for degradado, ele cria um problema sério para gerações futuras. Muitas vezes as pessoas pensam assim, eu vou desmatar agora, eu vou ganhar um dinheiro, eu vou liberar a questão econômica, e não pensa no futuro, então você tem que usar as reservas naturais, é claro, mas de maneira sustentável. Então, para isso, é importante uma integração entre a União, Estados, DF e municípios. A União vai fazer leis federais, né, normas gerais, né, nas questões, várias questões aí, mas os municípios têm que também estar atuando, seja na fase legislativa, mas especialmente na administração disso, na fiscalização. E por isso que tem essa lei aqui, que traz essa cooperação, inclusive ela traz vários conceitos, né? O que é licenciamento ambiental, o que é atuação supletiva. Um detalhe é que quando você estuda interpretação legal, tem uma forma de interpretação chamada interpretação autêntica. É quando a própria lei define os seus institutos. E essa lei aqui define algumas questões. É porque, igual acontece, se você pegar, por exemplo, a lei de responsabilidade fiscal ou a nova lei de licitações, no início dela tem vários dispositivos de definições. Por que isso? Ela fala assim, para fins dessa lei, esse instituto
tem essa definição. Porque muitas dúvidas de interpretação são porque a lei não diz claramente um assunto. Muitos nomes acabam sendo usados em várias situações. Bom, agora é hora de nós testarmos os nossos conhecimentos. Vamos então ao nosso quiz de hoje. Nós temos aqui uma questão que ela foi do concurso do TRT 17, Técnico Judiciário, em 2022, da Fundação Carlos Chagas. Trago aqui o seguinte, de acordo com a Constituição Federal, compete privativamente à União legislar sobre a custa de serviços forenses, sendo competência da União, dos Estados e DF e dos municípios legislar sobre produção e consumo. Letra B, produção, consumo, sendo competência comum da União, dos Estados e do DF e dos municípios, legislar sobre proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico. Desapropriação, sendo competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios, legislar sobre trânsito e transporte. E o último, nacionalidade, cidadania, naturalização, sendo competência comum da União, dos Estados, do DF e dos municípios, cuidar da saúde, da assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Qual será, então, a resposta certa aí? Vamos verificar, então, qual é a resposta certa dessas 4 aqui? Letra D. Explicando aqui. Na letra A, nós temos aqui o serviço de custas dos serviços forenses, é uma competência concorrente entre União e Estados, e não só uma competência federal. Produção e consumo também, e sem contar que o restante da questão, a competência comum da União, legislar sobre proteção ao patrimônio, na verdade as competências comuns do artigo 23 não são competências para legislar, são competências materiais. A letra C é desapropriação, sendo competência comum da União, dos Estados, legislar sobre trânsito e transporte. Olha bem aqui, a resposta começa certa. Olha como ela pode iludir você. Realmente, desapropriação é matéria de competência privativa da União. Mas as outras matérias colocadas aí, trânsito e transportes, também são só da União, não são de estados e municípios. Por isso que contamina a resposta, embora ela comece de maneira certa. E muitas vezes no concurso público, essa é uma pegadinha. Você vai nessa e não examina o restante da questão nem as outras e erra. Próximo item, que é a questão certa, nacionalidade, cidadania e naturalização. Efetivamente, competência da União. Perfeitamente, essa questão que eu falei, do nível nacional, internacional, é competência da União. E aí, coloca competência comum de estados e municípios e a própria União, cuidar da educação, da assistência pública, realmente competência material. Por isso que a letra D é a questão correta. Vamos agora, então, passar para a próxima questão aqui. Essa questão aqui, a nossa questão 2 de hoje, ela foi uma questão de concurso da Fundatec, Câmara de São Gabriel da Palha, Espírito Santo, 2023, consultor jurídico. Considerando o disposto na Constituição Federal da República Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta no que se refere à competência privativa da União para legislar. Então, aqui está citado. Letra A, direito tributário, financeiro e urbanístico. Letra B, direito civil. Letra C, direito penal e processo penal. E letra D, direito eleitoral. Pensem aí, qual é a resposta correta aqui nessa questão? Resposta correta, letra A. Porque olha bem, se nós examinarmos aqui as
três questões, a B, C e D, né? Direito civil, direito penal e processo penal e direito eleitoral, elas são efetivamente competências privativas da União. Vamos agora para a terceira questão do nosso quiz de hoje. Essa questão aqui, né, é uma questão que é da Fundação Mariana Rezende Costa, um concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais de consultor legislativo. Nós estamos reproduzindo para cá para vocês poderem, né, fazer. Na Federação Brasileira, sobre a organização definida após a Constituição da República Federativa do Brasil, 88, é competência da União legislar privativamente sobre a seguinte matéria. Letra A, desapropriação. Letra B, Estatuto dos Servidores. Letra C, proteção ao meio ambiente. E letra D, proteção ao patrimônio histórico e cultural. Pensem aí, né? Mais uma questão que envolve aquilo que é competência privativa da União, contrastando com outras competências que não são privativas da União. Vamos ver aqui que a resposta correta é a letra A. Né? Por quê? Realmente está lá no artigo 22 da Constituição, logo no início, desapropriação é competência legislativa privativa da União. As demais questões aqui, por que Estatuto dos Servidores? O Estatuto dos Servidores, ele é competência de cada ente da federação. O que eu falei sobre o direito do trabalho? O direito do trabalho é competência legislativa da União. Agora, o direito dos servidores está mais no contexto do direito administrativo. Então, o direito dos servidores federais, estaduais e municipais é competência de cada ente da federação. Então, não é competência privativa da União. Da União vai ser privativo dos seus servidores. Agora, dos estaduais e municipais, não é. Então, por isso que a questão B está errada. Letra C, proteção ao meio ambiente. Assim como a letra D, elas se interrelacionam, porque o meio ambiente, o patrimônio histórico, tudo está muito interrelacionado. Essas duas aí são competências concorrentes, não são competências privativas da União. Na próxima aula, nós vamos conversar um pouco sobre as competências dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios. Saber Direito é um programa que busca levar o conhecimento jurídico, tanto aos estudantes de direito, aos advogados, mas também à população como um todo. Até a próxima aula. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.